Aqui vamos nós à verdadeira história de Nicolau, o Pai Natal. Enquanto viveu, Nicolau de Mira só vestia uma túnica e uma capa, habitual nos sacerdotes cristãos do século IV. Não havia casaco vermelho, nem provavelmente as barbas brancas. Esta é uma das mutações que, à vista da sociedade, a figura de São Nicolau, santo católico venerado também pelos cristãos ortodoxos, sofreu ao longo de séculos para, de religião conservadora, se tornar a fonte de inspiração do mito Pai Natal, imagem popularizada na década de 1930 pelas campanhas publicitárias da Coca-Cola, que foram o prolongamento de uma figura já idealizada na segunda metade do século XIX. Santo padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega, patrono das cidades de Moscovo e Amsterdão, Nicolau nasceu por volta do ano 260 na cidade portuária de Patara, hoje Turquia, e falava grego. Foi o devoto cristão numa época de definições. É uma figura da chamada Igreja Antiga que surge no contexto interessante dos bispos da Ásia Menor. Foi uma época de perseguições religiosas. Nicolau chegou a estar preso quando já era conhecido. Era um cristão muito empenhado e foi cedo traído pelas experiências monásticas no Egito e na Palestina. Destas vivências monásticas, distinguiu-se pela sua atenção aos mais pobres, às crianças, pela caridade. Esta dimensão era prevalecer o seu culto, resume João Luís Inglis, investigador de História Medieval da Universidade Nova de Lisboa e no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Acabou por chegar ao Bispo de Mira, hoje Denre, cidade da Turquia, onde terá morrido no dia 6 de dezembro de 343, data em que atualmente é assinalada o seu dia no calendário cristão. Patrono das crianças, dos marinheiros, dos estudantes ou dos arqueiros, Nicolau tem muitas histórias. Algumas ganharam mais eco depois da sua morte, relacionadas com a sua generosidade. Uma das mais célebres é o homem sem recursos que tinha 3 filhas para casar, e Nicolau, com receio de necessidade de elas se prostituírem, foi deixando sacos com ouro ao homem para poder casar as filhas. Na Idade Média, conta-se um milagre em que o santo terá ressuscitado 3 crianças. No ponto de vista religioso, era um bispo empenhado, muito intransigente na ortodoxia cristã. Participa no primeiro concílio, onde se terá destacado pela veemência com que defendeu a fé em Cristo contra o arianismo de Ário, que negava Cristo como divindade ou Filho de Deus. Primeiro foi mais venerado no mundo oriental, até ao grande cisma em 1054. Com a invasão árabe, as relíquias vão para Bari e Veneza. O culto foi valorizado, foi mesmo canonizado e permanece como figura relevante entre católicos e ortodoxos após a grande cisma. Após a morte de Nicolau, foi celebrada durante toda a Idade Média. Seus presentes fizeram parte do seu culto e a sua ligação à tradição natalícia vai nascendo fora do universo católico. A criação do ícone Pai Natal é consolidada no século XIX na Inglaterra vitoriana e na América dos grandes armazéns. Em Portugal, no período medieval, prevaleceu sempre a tradição clássica das ordens religiosas na vivência do Natal. Havia uma visão mais tradicionalista, mais centrada na humanização de Deus, como Jesus Cristo, e nas figuras do presépio, diz João Luís Inglis. Mas Nicolau apareceu muito cedo nos calendários litúrgicos.
Na época medieval já era um patrono. Nasce a paróquia de São Nicolau, em Lisboa, a igreja de São Nicolau no Porto, entre outras. E há as festas nicolinas em Guimarães, cujos primeiros relatos são de 1664, com a construção da capela de São Nicolau. O Pai Natal, inspirado em São Nicolau, já tem semelhanças com o atual ícone, mas apesar de o manto ser já vermelho, mantinha uma certa simbologia religiosa e carregava um livro para saber quais as crianças mereciam presentes. Chegava sempre num cavalo. O mito das renas da Lapónia surge mais tarde. No século XIX, há uma difusão do culto. É levado para os Estados Unidos da América o culto sobre a reconfiguração em que o Natal assume uma dimensão mais familiar, mais doméstica, muito virada para a partilha e abundância, realça o historiador. Acontece a apropriação pelos grandes armazéns com a figura de Pai Natal, a ter variadas imagens, e no século XX surge o Pai Natal da Coca-Cola. A empresa já tinha a figura do Martin, até que em 1931 encomendou ao artista Edon Sodblom uma nova publicidade. Este ilustrador inspirou-se no poema Uma Visita de São Nicolau, de Clement Clark Moore, professor e escritor protestante do século XIX. Ficava criada a imagem moderna do homem de barbas brancas, com o seu casaco vermelho, face rosada e um saco cheio de presentes. No catolicismo, o ícone nunca foi muito apreciado e os países do sul da Europa resistiram. Hoje, a leitura oficial da Igreja mantém-se. O santo é que ganhou leituras mais populares e houve apropriação dos valores. A figura de Pai Natal praticamente não teve significado em Portugal até ao século XX, considera o especialista em História e Religião. Os restos mortais de São Nicolau são hoje fonte de investigação de arqueólogos e historiadores. Após morrer em Mira, Turquia, por volta do ano 340, as ossadas do bispo terão sido levadas para Bari e Veneza no século XIX por marinheiros, quando se dava a cisma entre Roma e Constantinopla. Há semanas, peritos da Universidade de Oxford divulgaram o estudo que fizeram a um osso pélvico na posse de um padre norte-americano que será proveniente de Lyon, França, com a hipótese de se tratar de Nicolau. Mas na Turquia, outra descoberta em Denr faz alimentar a esperança de que os restos mortais de São Nicolau estejam ali. Qualquer uma das teorias é difícil de comprovar cientificamente, como admitiram os cientistas de Orthodox. Os restos mortais das figuras religiosas foram muitas vezes separados, já que eram alvo de grande culto durante a Idade Média. Na época existia mesmo tráfico de ossos, era muito comum, e muitas relíquias eram falsas. Uma falange, por exemplo, era alvo de grande cobiça só por pertencer a algum religioso ou santo, disse ao D.N. João Luís Inglis, investigador de História Medieval da Universidade Nova de Lisboa. Não é de admirar que hoje os restos mortais da figura possam estar repartidos por diferentes locais, além da Itália, França, Canadá, Alemanha, Turquia e outros. Têm sido apontados como países onde estão os ossos do santo. A história indica que em 1087 os marinheiros transportaram os restos mortais de Nicolau para o Bari. Foi a solução encontrada para preservar o legado do santo cristão, numa época em que a ruptura entre Roma
e Constantinopla mudava o mundo cristão. Na cidade italiana de Basílica de São Nicolau tem um túmulo com os restos mortais, sendo local de peregrinação com importância turística. Outros restos estão em Veneza, numa igreja também, com o nome de santo, ali chegados 12 anos depois dos que foram depositados em Bari. Os estudos científicos a estas relíquias indicam que retomam à época em que Nicolau terá morrido. A história indica que em 1087 muitos ossos podem ter sido espalhados pelo mundo. É nesse contexto que Tom e George da Universidade de Orthodox analisaram um osso pélvico que terá pertencido a Nicolau e estava na posse do padre Nin de Illinois, Estados Unidos da América, depois de adquirido a um colecionador. A sua origem seria de Lyon, França. As análises com recurso a técnicas de radiocarbono para datação indicam que é do século VI, correspondente à época da morte de Nicolau, mas os investigadores são cautelosos. Agora podemos fazer uma comparação de ADN aos ossos de Bari e Veneza para verificar se são do mesmo indivíduo, disse George. Mas a dupla de peritos não tem ilusões. Será muito difícil provar que se trata mesmo dos restos mortais do antigo bispo de Mira. Podem chegar à conclusão que não se está perante as relíquias da pessoa, mas o inverso, que pertence mesmo a Nicolau, é difícil, praticamente impossível de provar. No final, é sempre uma questão de fé, resumiu Tom.